Meus irmãos, vamos abrir nesta noite nossas Bíblias no Salmo de número 56. Vamos estar abrindo nossas Bíblias no Salmo de número 56. Nesse momento, abra a sua Bíblia. Você que está aí através das redes sociais, esteja compartilhando esta mensagem, abençoando vidas. E nesse salmo aqui, nós vamos aprender, vamos ver que o amor de Deus, ele enxuga todas as nossas lágrimas. Esse salmo é um salmo de conforto. O amor de Deus, né, ele nos conforta, ele cuida de nós. O salmo de número 56, ele fala da confiança que nós podemos ter do cuidado de Deus, que consola a gente diante do medo, que nos perturba na hora da dificuldade. Vamos aprender aqui que o salmista vai dizer, aqui nas suas palavras desse Salmo 56, que o medo, ele é o nosso maior inimigo. Nós temos muitos medos, na verdade. Nós vivemos hoje uma sociedade cheia de fobias, né, que são medos exagerados, que alguns medos não são nem reais. Alguns dos medos que nós temos não são nem reais. São até imaginários na nossa cabeça e somos perseguidos por eles. E ele nos diz aqui que a primeira coisa que vamos aprender aqui, que nós oramos por consolo, por misericórdia, na hora da dificuldade, e Deus, ele tira esse medo. Ele fala assim, nos versículos 1 e 2, ele diz assim do Salmo 56, tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me, pelejando todo dia, me oprime. Os meus inimigos procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam, os que lutam contra mim, ó Altíssimo. Esta oração aqui para o salmista era no momento de dificuldade, mas é uma oração para o salmista comum, isto é, era habitual. Nós devemos orar como servo de Deus, de uma forma habitual, de uma forma de clamar em todo momento, porque muitas vezes parece que nós só oramos quando o negócio aperta, quando ficamos numa dificuldade extrema. E aqui, é claro, ele usa a palavra que ele estava sendo oprimido, e nós somos oprimidos todos os dias nós passamos por opressões, assim como Davi estava passando por algum tipo de opressão, de um período, digamos assim, de instabilidade. Ele fala que pessoas estavam pelejando contra ele, isto é, estavam lutando. Nós também passamos por lutas, por pelejas, por momentos difíceis, e ele usa literalmente esta expressão, o homem querendo, né, me devorar. Ele usa essa expressão, né? Essa expressão simboliza o poder do mal e a fragilidade humana. Contra o mal nós somos frágeis. Quando o mal vem, né, essa palavra, o homem que procura nos devorar, nos ferir, representa o quê? As instabilidades da vida. Os nossos adversários que estão por todo lado, os nossos adversários que buscam nos prejudicar. Muitas vezes nós vemos na Bíblia que parece que muitas vezes os adversários são apenas guerreiros, homens que lutam, mas na verdade não é isso. Nossos adversários, muitas vezes eles se levantam assim como se levantaram contra Davi, se levantam contra nós, muitas vezes por inveja. Algumas pessoas se levantam porque têm inveja de nós. Esse é o pior, diria que esse é o pior sentimento que existe, ser humano, é a inveja. Invejoso, ele é muito complicado. Não, invejoso é muito complicado. Então, muitas vezes nós temos esse problema com o invejoso. Pessoas se levantam contra nós por inveja, por ambição, oposição, ou qualquer outro tipo de problema. Muitas vezes são questões que alguém tem contra você que você nem imagina, você nem sabe. Por que a pessoa não gosta de mim? O que é que eu fiz para ela? Você nasceu, é suficiente, você nasceu, você existe, porque não tem motivo.
Porque não tem motivo. Essa pessoa nem conhece a você. Não tem motivo. A não ser, é claro, que como eu disse, esse homem que quer nos devorar, ele simboliza o mal. E a nossa luta é contra o mal. Não contra a carne e contra o sangue. Conforme Efésios diz, no capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo fala lá em Efésios, né? Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso provavelmente explica o motivo porque às vezes as pessoas não gostam de nós. Porque como você diz que não gosta de alguém se você nem conhece essa pessoa? Como você diz que não gosta de alguém se essa pessoa nunca lhe fez mal? A não ser que seja uma questão espiritual. E muitas vezes esse é o grande motivo. É uma questão espiritual. Tanto é verdade que infelizmente muitas vezes onde nós temos mais problemas é dentro da igreja. É dentro da igreja. Dentro da igreja que nós deveríamos nos unir, nos amarmos. É que muitas vezes parece que existe uma competição em que alguém inveja o lugar do outro. Alguém se opõe ao trabalho do outro. Alguém critica algo que o outro fez, aonde deveria ser o contrário. Todos nós deveríamos apoiar o trabalho um dos outros. Todos nós deveríamos incentivar o trabalho um dos outros. Todos nós deveríamos elogiar o trabalho dos outros. Mas acontece exatamente o contrário. Então isso explica que é uma questão espiritual. Uma questão espiritual. Nós vemos isso exatamente no meio do grupo dos discípulos de Jesus. O próprio Jesus enfrentou esse problema. E eu sempre digo, muitas vezes nós estamos preocupados com os problemas lá fora. Eu não me preocupo com nada que vem lá de fora, porque o mundo já pertence ao maligno. Eu não me preocupo porque isso eu sei que já é normal. O que não é normal é acontecer aqui dentro. O que não é normal é aquilo que aconteceu ali no meio dos apóstolos, dos discípulos, em que eles brigavam entre si para descobrir quem seria o maior. Já com Jesus já aconteceu isso. As pessoas brigam dentro da igreja para descobrir quem é o maior. Quem é o maior dentro da igreja. No grupo apostólico já aconteceu isso, né? Ali já brigavam para dizer quem será o maior. Já disputavam quem seria o maior. Ali, né? As pessoas já deturpavam as palavras. Nós vemos ali, né? Pedro muitas vezes falava demais. Pedro sempre tomava a frente. E aí, aquele que sempre toma a frente fala demais, na verdade. Por isso que é melhor pecar para falar de menos do que falar demais, porque a gente fala besteira. E Pedro, ele era sempre o representante das besteiras oficiais ali. Sempre, ele dava uma bola dentro, né? Uma bola cheia e uma bola murcha, né? Que nem aquele momento em que Jesus perguntou: quem dizes que os homens que eu sou? E Pedro disse: tu és o Filho do Deus vivo, Cristo, e tal, né? E daqui a pouco, Jesus fala: então eu vou ter que morrer, né? Na cruz. E aí Pedro tinha dado uma bola cheia, agora dá uma bola: não, Senhor, tenha misericórdia de ti. E aí, o que Jesus faz? Sai de ré, Satanás. Faça porque... E aí nós vemos que muitas vezes nós somos usados pelas nossas falas, pelas nossas palavras, nossas falas somos usados por Satanás. Então, nós devemos confiar em Deus. Quando esse momento de oração, esse momento de dificuldade, temos que orar: tem misericórdia de mim, em que o salmista começa com esse clamor. No versículo, nós temos que confiar em Deus. E o salmista fala exatamente isso no versículo 11, em que ele diz: em Deus ponho a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. O homem pode ter inveja de mim, o homem pode me prejudicar, o homem pode me caluniar, o homem pode me difamar, mas o salmista disse, né, de Deus: em Deus ponho a minha confiança, não temerei o que possa fazer o homem. E quando nós temos esta oração de pedirmos misericórdia a Deus quando somos atacados por esse homem aí que quer nos devorar, seja ele uma questão literal ou uma instabilidade da vida, porque passamos por instabilidade da vida. O que são essas instabilidades da vida? Podemos ficar doentes, podemos perder o emprego, perder as nossas finanças, podemos perder um ente querido. São instabilidades da vida que acontecem com qualquer um, mas que nos deixam desequilibrados.
instáveis, na verdade, uma questão de doença, uma questão financeira, a morte de alguém, são problemas que acontecem com qualquer um, e aí nós precisamos o quê? Confiar em Deus. Por isso, o salmista continua dizendo, e aí a gente vai ver que a resposta da oração, dessa oração que ele está começando a fazer nos versículos 1 e 2, é o mover de Deus. Deus começa a mover a gente daquele medo que nós temos, né? O medo do desemprego, o medo da doença, né? O medo da morte, o medo de ter um problema com alguém, que alguém possa nos prejudicar. Ele começa a nos mover desse medo para a fé. Os versículos 3 e 4, o salmista continua dizendo: em qualquer tempo em que eu temer, isto é, em qualquer tempo que eu tiver medo, confiarei em Deus. Veja bem, o salmista não nega o medo. O segredo aqui não é ter medo. Não é ter medo. Todos nós temos medo de alguma coisa. O segredo aqui é confessar o medo, reconhecer o medo e não ser dominado pelo medo. Todos nós temos medos na vida. Então o problema não é ter medo. O medo é necessário. O problema é ser dominado pelo medo, é aquilo que a gente chama de fobias. Então ele diz: em qualquer tempo que eu tiver medo, o que eu farei? Confiarei em ti. Quando o medo vier, o que Deus faz? Ele move o nosso medo para ter fé nele. Transportamos o nosso medo à confiança nele. O que Pedro fala? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, todo o vosso medo, porque ele cuida de vocês. Então, quando tiver medo, você vai passar do medo para a fé. Você vai lançar o seu medo. Você vai lançar o seu problema para Deus. E o que você vai continuar fazendo? Ele continua: em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer a carne. Ou em outras versões, o que me possa fazer o homem. A fé é o remédio contra o medo. A fé é a cura para o medo. Veja que o salmista diz: em Deus louvarei. Louvarei a sua palavra, isto é, louvarei as promessas de Deus. Porque na palavra de Deus é que existem as promessas de Deus para o quê? Para a nossa cura, para a nossa libertação do quê? Do medo. E aí em Deus eu pus a minha confiança. E aí ele declara: não tenho medo. E aí pergunta assim: qual é o medo do salmista? Qual era o medo que o salmista tinha? O versículo 1 fala que o homem procura devorar a ele. Esse era o medo dele. Esse era o caso do salmista. Qual é o seu medo? Pode ser a doença, como já disse, a morte, o desemprego, a dor, a traição. Pode ser qualquer coisa que nos traz medo. Todos nós temos medo de que algo possa acontecer. Não é verdade? Então, o salmista fala que o grande medo dele aqui, isso se encontra no versículo 5, que era a difamação, a calúnia. Ele diz assim: todos os dias, versículo 5, torcem as minhas palavras. Todos os meus pensamentos são contra mim para o mal. Versículo 5 desse capítulo 56. Ele descreve que ele está passando por uma calúnia, por uma difamação, mas ele clama na dependência de Deus. Por isso que ele começa o versículo 1, tem misericórdia de mim. O maior medo dele era esse, era que a honra dele, o caráter dele fosse difamado. E, infelizmente, contra esse mal da língua, não há quem possa resolver. Todos nós, infelizmente, um dia já fomos difamados, prejudicados por esta língua. Então, a nossa oração deve ser essa, em todas as circunstâncias: tem misericórdia de mim. Então, quando eu ficar com medo, eu pedirei a Deus: tem misericórdia de mim. Seja o medo da difamação, como aqui no salmista, ou seja qualquer outro tipo de medo. Porque o medo é uma emoção inevitável. Mas o medo não pode nos paralisar. Você não pode evitar de ter medo. Mas você não pode deixar que o medo domine você. Você não pode deixar que o medo paralise você. Algumas pessoas ficam com medo, ficam paralisadas. Você vê pessoas que não saem mais de casa. Tiveram alguma coisa muito traumática, passaram por um acidente de carro, ou por um sequestro, um assalto, algo do tipo assim, e hoje estão com a fobia social.
medo de ter contato com as pessoas. Tem pessoas que estão com medo, estão apavoradas, dentro de casa, trancadas, mas o que nós temos que fazer? Em vez de paralisarmos, temos que colocar a nossa confiança em Deus. Paulo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, ele diz: porque Deus não nos deu o espírito, né? Algumas versões de medo, de temor ou de covardia, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Deus não deu para o ser humano espírito de medo. Deus não dá medo ao ser humano. Quando nós falamos que temos o temor de Deus, não é medo, é respeito, reverência na presença de Deus. Já de Satanás, o homem tem medo de Satanás. Aqueles que servem a Satanás têm medo de Satanás. Então Deus não nos deu o espírito de medo, de covardia, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Mas você precisa reconhecer que está com medo. Mas ao invés de ficar com medo, você escolhe confiar em Deus. E quando você escolhe confiar em Deus, o que Deus faz? Paulo fala lá em Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quer dizer, a paz de Deus vai tirar o medo. Ela vai guardar você, vossos corações, isto é, ela vai guardar os seus sentimentos. Coração representa sentimentos. E os vossos pensamentos, a sua mente. Pois o diabo, ele atua na nossa mente, ele ataca a nossa mente, ele ataca nossas emoções. E toda pessoa que tem medo, ela está desequilibrado, geralmente, muitas vezes, mentalmente e emocionalmente. O medo, ele atinge nossas emoções e leva algumas pessoas à loucura. E aqui ele fala que Deus, aquele que confia em Deus, recebe uma paz, Filipenses 4, 7, que ela excede a todo entendimento. Quer dizer, essa paz não explica como é que você passou por isso. Ela não explica, mas ela resolve. Você não pode explicar, olha, eu não sei explicar. Eu sei explicar que naquela hora, naquele momento de terror, seja qual foi, eu senti uma paz dentro do meu coração. Eu senti uma tranquilidade. Eu senti algo sobrenatural que é Deus, que não se explica. E aí Deus tomou conta das minhas emoções, Deus tomou conta da minha mente, e eu consegui passar por aquilo. Eu consegui ajudar alguém, eu consegui me ajudar. É o sobrenatural de Deus. Por isso que Deus leva você, Ele move você do medo para a fé. Porque é a fé que vai trazer a cura. Então, você tem fé de que Deus, Ele te deu o espírito de fortaleza, de amor, de moderação. Você tem fé que Deus vai trazer paz para você passar pelo meio da tormenta. Ele vai te dar fé que você acredita, Deus está comigo nesse momento. E aí, qual vai ser o seu procedimento? Em Deus louvarei. Eu vou louvar a Deus. Você pode notar que quando Deus mandava o povo de Israel para a batalha, em primeiro lugar ele mandava quem? Os soldados? Não. Em primeiro lugar ele mandava os levitas. Já os levitas iam lá com seus instrumentos, cantando a Deus o quê? Já adorando a Deus pela vitória que eles iriam conseguir. Os levitas já iam para a batalha na frente, louvando a Deus. Aqui o salmista diz, eu louvo a Deus pela sua promessa, porque a palavra é o quê? O que está escrito, é a promessa que está escrita na palavra. Então nós temos que louvar a Deus, que nós encontramos consolo aonde? Força aonde? Nas promessas de Deus que estão registradas na Bíblia. Todos esses versículos que nós lemos aqui estão escritos aonde? Na palavra de Deus. E a palavra pertence a quem? Ao homem? Não. Pertence a Deus. A palavra é do homem? Não. A palavra é de Deus. A promessa é do homem? Não. A promessa é de Deus. Deus está prometendo para nós. Então nós temos que crer nisso. Por isso o salmista diz, eu te louvo pela sua palavra. Nós temos que louvar a Deus pela palavra dele. Porque ele não é homem para que minta, nem homem que se arrependa. Ele não mente, ele não se arrepende da sua promessa. Então nós podemos confiar nele. E aí a nossa declaração é, em Deus eu pus a minha confiança. É uma escolha consciente de confiar. Ele diz, eu pus, eu coloco, eu deposito. E como Pedro usa a expressão, eu lanço para Deus toda a minha ansiedade. Eu lanço para Deus todo o meu medo. Agora, é uma atitude pessoal, individual, intransferível. Eu não posso passar para outro. É um relacionamento meu com Deus. Eu tenho que confiar.
eu vou colocar nele. Ao invés de eu ficar com medo, eu passo isso para Deus resolver. Porque eu sei que eu não vou resolver o meu problema. Não importa qual seja o seu problema. Não preciso ter medo. Preciso confiar de que Deus vai à frente. De que Deus já está lá. De que Deus já resolveu o problema. O meu papel é confiar. O papel de Deus é resolver. E aí ele declara: não temerei o que me possa fazer o homem, a carne. Isso é o quê? A consequência. A causa de eu resolver o problema é confiar em Deus. A consequência de eu confiar em Deus é não ter medo. É não ter medo. Essa é a consequência. A causa é que por que eu não tenho medo? Porque eu coloquei a minha confiança em Deus. E qual foi a consequência de colocar a minha confiança em Deus? Eu não tenho medo. Então nós temos que entender isso, que essa é a consequência direta da confiança em Deus, é não ter medo. Agora, isso não significa a ausência de medo. Isso não significa a ausência de problemas. Isso significa que eu não vou ser dominado pelo medo. Isso significa que eu não vou ser dominado pelo problema. Toda hora que vier um problema, eu vou ficar ansioso, vou ficar com medo. Mas ao invés de eu ser dominado pela ansiedade, pelo medo, eu vou confiar em Deus. Essa é a atitude do salmista. Essa deve ser a nossa atitude. E aí nós podemos o quê? Assim como o salmista em oração, nós temos que descrever os nossos problemas, as nossas lutas. O salmista, ele fala nos versículos 5 e 6, ele diz quais são os problemas que ele está passando. E você talvez tenha seus problemas, talvez seus problemas não sejam iguais aos do salmista, não importa. Mas ele diz assim: todos os dias torcem as minhas palavras. Já li esse versículo 5. Todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, aí o versículo 6 do capítulo 56. Ajuntam-se, escondem, marcam os meus passos, como aguardando a minha alma. Veja, né? Todos os dias torcem as minhas palavras. Isto é, eles alteram o sentido da palavra. O difamador, o caluniador, que infelizmente isso existe em todo lugar, eles mudam as palavras de Deus. Foi isso que Satanás fez com Adão e Eva. Satanás começou distorcendo a palavra de Deus para Eva. O caluniador, o difamador, ele começa a distorcer as suas palavras. Infelizmente, isso é influência de Satanás. Isso é influência de Satanás. Ele começou com Eva, com Adão e Eva, e até hoje ele continua distorcendo. Por quê? Porque a Bíblia diz que a especialidade dele, João capítulo 8, versículo 44, diz que ele é o pai da mentira. Todo caluniador, difamador, é mentiroso. Ele é influenciado por Satanás. Infelizmente, ele é. Não tem outra explicação. Como eu disse, como que alguém vai falar mal de você, vai te prejudicar sem nem te conhecer? Sem você nunca ter feito nada contra ele. E geralmente é isso que acontece. O caluniador, o difamador, aquele que te prejudica, ele muitas vezes foi até ajudado por você. Mas ele prefere te caluniar. E é a influência de Satanás. É o texto que nós já lemos aqui, de Efésios capítulo 6, versículo 12, que a nossa luta não é uma luta material, mas uma luta espiritual. Nossa luta não é contra aquela pessoa propriamente dito. Nós vemos aqui que veja como eles são covardes. Eles se ajuntam, se escondem, marcam os nossos passos, eles vigiam tudo que a gente faz, aguardando para atacar a nossa alma, aguardando o momento certo. Eles são covardes, eles não fazem sozinhos, eles são astutos, porque eles se escondem, aguardando o momento certo, porque a pessoa não fala pela sua frente, ela fala pelas costas, aguardando o momento certo para te prejudicar. É uma gravidade. Agora, como é que nós vamos nos comportar nesta situação? Vamos orar para Deus, né? O salmista fala, versículo 7, ele pergunta para Deus: por acaso ou porventura eles escaparão por meio
do seu pecado, da sua iniquidade, eles vão escapar? Ele faz essa pergunta, mais uma pergunta retórica, né? Ele não quer uma resposta de Deus, porque depois ele faz uma declaração, né? Ele diz: ó Deus, derruba os povos na tua ira. Isto é, derruba esses que estão me caluniando, esses que estão me prejudicando, derruba. Então, se você tem certeza de que você está sendo caluniado, difamado, ou qualquer outro sendo prejudicado, então peça para Deus. Para Deus, clame justiça, se você tem certeza. É isso que o salmista faz. É isso que Paulo faz lá no Novo Testamento, né? Tinha um pessoal que estava prejudicando a ele. O que Paulo fala? Olha, eu estou orando para Deus. Deus, entrega o corpo desses para Satanás, faz ele sofrer na mão de Satanás, para ver se a alma dele se salva, ver se ele se converte. Porque a situação era tão grave, né? E provavelmente deveriam ser pessoas que estavam no convívio direto de Paulo, e provavelmente eram pessoas que se chamavam cristãs, estavam dentro da igreja. E diz: vê se assim, essas pessoas que estão me prejudicando sejam salvos. Faz eles sofrer, vê se eles se arrependam. E aqui, o salmista, ele demonstra aqui, né, o problema que ele está passando. Então ele está pedindo: Senhor, retribui a eles aquilo que eles querem para mim. Devolve para eles. Porque eu sou justo. Então a gente tem certeza dessa justiça, porque eles estão pagando o bem que eles receberam com o mal. Estão pagando o bem com o mal. Então nós temos que ter esse sentido. Agora, o cristão, como é que nós vamos entregá-los para Deus, né? O salmista aqui, ele usa exatamente esse versículo 7. Ó Deus, derruba os povos da tua ira. Como é que é? Bom, seja qual for o nosso adversário, não importa se é o mundo, a carne ou o diabo, né? Pode ser um ataque direto de Satanás, pode ser um ataque da sua carne, que é os desejos, porque os meus desejos fazem eu pecar, aquilo que a Bíblia chama da concupiscência da carne, que são os desejos da carne, ou pode ser pessoas que estão ao nosso redor. O que Jesus ensina? Mateus capítulo 5, versículo 44, ele fala: eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Então, se você é filho de Deus, então você vai orar por essas pessoas. E Paulo, ele complementa, diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 19, ele diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, não a sua ira, mas a ira de Deus. Porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Isto é, trocando em miúdos, não faça justiça com as próprias mãos, entregue nas mãos de Deus. Seja o que for, seja um ataque do diabo, seja um ataque da sua própria carne, dos seus desejos, ou seja um ataque de qualquer pessoa, entregue nas mãos de Deus. Entregue nas mãos de Deus, por quê? Versículo 8 diz: porque Ele põe as minhas lágrimas no teu odre. Isto é, Deus recolhe as nossas lágrimas. Ele não deixa você chorar sozinho. Jesus fala lá em João capítulo 11, versículo 35, que Ele chorou. Jesus chorou. Lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, diz que Ele enxugará toda lágrima. Então, Ele recolhe nossas lágrimas, Ele recolhe o nosso sofrimento. Deus está vendo que você está sofrendo, Deus está vendo o que você está passando. Então declare para Ele, conforme o salmista diz, versículo 9: isto eu sei. O salmista tem certeza de que Deus cuida dele. O salmista tem certeza que Deus está recolhendo o sofrimento dele. O salmista tem certeza que Deus está cuidando dele. O que nós vamos ter certeza hoje é que Deus está cuidando de nós. Você tem essa certeza? Você tem certeza que Deus está cuidando do seu problema agora? Então, se você tem certeza disso, faça que nem o salmista. Versículo 10, ele declara de novo: em Deus louvarei a sua palavra, no Senhor louvarei a sua palavra. Ele repete novamente o que ele fala no versículo 4. Ele louva a Deus, mesmo na hora do sofrimento. Veja bem, ele não louva pelo sofrimento, mas ele louva porque Deus está com ele no sofrimento.
Ele louva porque Deus está recolhendo o sofrimento dele, está guardando, Deus está com ele. Ele louva porque Deus chora por ele, porque Deus enxuga a lágrima dele. Então, nós louvamos a Deus não pelo que nós estamos passando, seja a doença. Por isso que quando fala em tudo da graça, não é da graça pela doença, não é da graça pelo desemprego, pela dor, mas é da graça porque Deus está na doença, é da graça porque Deus está no desemprego, é da graça porque Deus está com você na hora do sofrimento. Você não está sozinho, é isso que o salmista está dizendo, você não está sozinho, Deus está recolhendo o seu sofrimento, Ele está cuidando de você, Ele está cuidando de você. E aí ele conclui, dizendo, em Deus põe a minha confiança, versículo 11, não temerei. Ele diz que ele vai fazer votos a Deus, versículo 12, os teus votos estão sobre mim, ó Deus, e eu te renderei ações de graças. Quer dizer, ele já agradece a Deus, ele já quer cumprir uns votos de gratidão a Deus, pelo que Deus irá fazer, mas ele já agradece, porque ele crê, e ele declara, no versículo 13, pois tu livrastes a minha alma da morte, não livrarás os meus pés da queda, para andar diante do Deus, na luz dos viventes. Quer dizer, ele expressa aqui a plena confiança em Deus, não que ele está ausente de problemas, mas que Deus cuida dele na hora da morte, que Deus não deixa que ele tropece, que Deus ilumina ele nessa terra dos viventes. É isso que nessa noite nós temos que crer. Deus está conosco na dor. Então agradeça, porque Deus está com você na dor. Agradeça a Deus porque Ele está com você na doença. Agradeça a Deus porque Ele está cuidando de você, porque Ele está recolhendo cada lágrima, Ele está enxugando. Agradeça a Deus porque Ele está levando você no colo. Não imagine que você está sofrendo sozinho. O salmista ele reconhecia, eu estou sofrendo, mas eu não estou sozinho. Eu estou sofrendo, mas Deus está me dando paz. Deus está me dando espírito de força, fortaleza, de fé, de moderação, de amor, para continuar atravessando o deserto, até o momento que esse problema irá passar, no nome de Jesus. Então nessa noite, deposite a sua confiança em Deus, crendo que Ele tem cuidado de todos nós. Amém. Vamos orar nesse momento. Curva a sua cabeça agora. Feche os seus olhos e ore a Deus, agradecendo a Ele, porque Ele já cuidou do seu problema, porque Ele já resolveu o seu problema, porque Ele tem uma resposta para você nesta noite. Creia nisso. Coloque diante de Deus, agradeça, louve a Ele pelas promessas dEle e seja abençoado no nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, Deus de amor, nesta noite nós colocamos nossos problemas diante de Ti. Então, Senhor, nessa noite recolha toda lágrima, guarde toda nossa lágrima, Senhor. Eu sei que Tu choras por nós, que Tu enxuga as nossas lágrimas, Senhor. Pai, dê conforto, dê consolo a cada um que está aqui nesta noite. Cada um está sofrendo, cada um está lutando com os seus problemas, com os seus medos, com as suas lutas, não importa qual seja o medo, Pai. O que importa é aonde nós depositamos o nosso medo. E nós depositamos o nosso medo na cruz do Calvário de Cristo Jesus. Nós depositamos a nossa confiança em Ti. Nós lançamos sobre Ti hoje a nossa ansiedade, nossos medos. Ó Pai, nós lançamos nossos problemas diante de Ti, crendo que Tu estás passando com cada um de nós, que Tu estás cuidando, Senhor. Por isso eu clamo, e desde já, Senhor, Te louvo e Te agradeço pela bênção no Teu amor, na graça e na paz do Teu Filho amado Jesus, e nas Tuas consolações, hoje e todo sempre. Amém e amém. Louvado seja o nosso Deus.